Quem investe em fundos imobiliários sabe que um dos segmentos mais complicados é o de lajes corporativas, que nada mais são do que escritórios. E pensando nisso, eu trouxe para você um fundo de lajes corporativas que não é tão conhecido, mas que na minha visão é um dos melhores que a gente tem disponível na B3 hoje. Então no vídeo de hoje eu vou falar os principais pontos desse fundo e no final vou falar os pontos de atenção e também os pontos positivos. Bora lá para o vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar do TEP11, o Telos Properties, que está no segmento de lajes corporativas, tem pouco mais de 28 mil cotistas, uma área total de 38.387 metros quadrados, está com preço sobre valor patrimonial de 0,8, ou seja, está com um desconto de 20% frente ao seu valor patrimonial, que é de mais ou menos 300 e tantos milhões de reais. É um fundo de médio para grande e teve um dividend yield nos últimos 12 meses de 13,67%. Esse é um dividendo muito difícil da gente encontrar em bons fundos imobiliários de escritórios. E antes da gente entrar no TEP11, eu trouxe para vocês essa imagem aqui, que é de um relatório do Itaú, que fala sobre a divisão do IFIX, o índice de fundos imobiliários por segmento. Então a gente pode ver que os de ativos financeiros, que nada mais é do que papel de dívida, representam 40% de todo o IFIX e o segmento de lajes de escritórios representa míseros 8%. Tendo noção disso aqui, a gente consegue entender onde esse segmento está encaixado no mundo dos fundos imobiliários. Mas bora lá entender melhor sobre o TEP11. Vamos falar aqui dos dividendos passados, então ele está com um dividend yield de 13,67. As distribuições estavam ali em torno dos 78 centavos e aí em fevereiro desse ano foi para casa dos 80 centavos e em março desse ano o fundo anunciou um dividendo de mais de 90 centavos, uma pedrada. O fundo também disponibilizou no seu relatório de janeiro os dividendos projetados para os próximos meses. Então, no primeiro semestre desse ano, o fundo espera pagar algo entre 92 e 98 centavos e no segundo semestre algo entre 72 e 76 centavos. E por que vai ter uma queda tão grande nos rendimentos? Porque o fundo está usando um pouco das reservas que ele tem acumuladas para gerar esses dividendos bem grandes nesse primeiro semestre e ele também tem algumas fatias de dinheiro que ele vai receber por vender alguns ativos, mas a gente vai ver mais à frente. Um ponto muito legal que a gestão traz no relatório também é o crescimento histórico dos dividendos. Então o fundo foi lançado lá em 2019, pagando um dividendo médio de 0,29 centavos e desde então vem crescendo a uma taxa anual composta de mais de 12%, e em 2024 pagou um dividendo médio de 86 centavos. E como eu adiantei para vocês, o fundo tem alguns valores a receber, mas também a pagar de negociação de imóveis. Então, como vocês podem ver aqui, esse gráfico está desde março de 2026 e mostra aqui os desembolsos e os valores a receber que o fundo tem. Então, em fevereiro desse ano, o fundo recebeu cerca de 36 milhões da venda de um imóvel. Já em março e em setembro desse ano, ele vai desembolsar cerca de 31 milhões para pagar, valores referentes à compra de imóveis que ele fez. Lá em fevereiro de 26 vai receber mais 59.900 milhões de reais e em março de 2026 vai pagar cerca de 40 milhões no mais um desembolso que está previsto para o próximo ano. E é muito importante a gente se atentar a esse fato aqui, porque com o burburinho recente do XPML, a gente acaba ficando mais de olho ainda na questão dos desembolsos e também recebimentos dos fundos imobiliários. O TEP11 tem um portfólio até que enxuto, com 5 ativos. Como vocês estão vendo aqui, 2 desses ativos foram adquiridos no ano passado, então isso mostra que o fundo está de fato fazendo uma gestão ativa e reciclando, melhorando o seu portfólio ao longo do tempo. E esse é um ponto muito importante, principalmente no segmento de lajes corporativas. E aqui a gente tem um ponto de atenção, pessoal. A receita por atividade do inquilino está concentrada 24% no varejo e aqui está concentrada em uma só empresa, que é o GPA, o Grupo Pão de Açúcar, que também está concentrado em um único imóvel. Como vocês já estão cansados de saber, concentração de imóveis, de inquilinos, não é nada bom para quem é cotista dos fundos imobiliários. Então aqui fica um grande ponto de atenção do TEP11. O ideal é que ao longo do tempo ele vá conseguindo diluir essa representatividade do Grupo Pão de Açúcar e com isso ter mais inquilinos ali, mais pulverizados, o que traz mais segurança para o fundo e para nós cotistas. Agora um ponto de destaque muito grande do TEP11 é a questão da vacância física e financeira. Então a vacância física, nessa bolinha mais escura aqui, está zerada desde outubro de 2023, isso aqui é muito bom. Já a vacância financeira variou um pouco aqui e atualmente está na casa dos 3,6%,
principalmente por causa de descontos e carências. O que isso quer dizer? Que o fundo ele deu alguns descontos, deu um tempo maior para novos inquilinos, por exemplo, começarem a pagar os aluguéis, para eles terem tempo de se estabelecer e começar a gerir ali a sua operação e gerar receita para pagar esses aluguéis. Então, boa parte dessa vacância financeira aqui vem desses eventos. E finalmente, vamos entender agora os pontos de atenção do fundo. Bom, como eu já adiantei para vocês, ele tem uma concentração relevante, com 24% da receita vindo do Grupo Pão de Açúcar. O ideal é que conforme ele vai expandindo o seu portfólio, essa concentração aqui vá diminuindo. A exemplo do que acontece com o PVBI11 com o seu inquilino Prevent Senior, que antes representava quase metade das receitas do fundo, hoje representa menos de um quarto. Então seria interessante a gente ver esse mesmo movimento aqui no TEP11. Além disso, a alavancagem do fundo foi elevada para 22% do patrimônio líquido no final do ano passado, então aqui fica um grande ponto de atenção. A gente tem que olhar bem para a questão da alavancagem, do endividamento dos fundos imobiliários, porque como eles podem só ficar, reter 5% do seu resultado e distribuir no mínimo 95%, fica difícil para eles, às vezes, em casos de necessidade, conseguirem juntar um montante maior de dinheiro. Mas essa dívida também ela é de longo prazo, ou seja, ela está distribuída nos próximos anos, não vai vir tudo de uma vez, mas é necessário monitorar a geração de caixa do fundo e também o seu nível de alavancagem. Afinal, se a alavancagem aumentar muito mais do que está agora, de fato a gente vai ter um problema no TEP11. E partindo para os pontos positivos, o primeiro é a vacância física, que está zerada desde o final de 2023. A vacância financeira também está controlada ali ao redor dos 3,6%. E o portfólio, que tem 5 ativos, alguns estão em localizações premium de São Paulo. Então, regiões dos Jardins, Berrini, Avenida Paulista, são regiões muito demandadas, onde tem pouco espaço para novos imóveis comerciais, o que acaba sendo um ponto positivo para o fundo. E os imóveis do fundo têm um padrão construtivo principalmente B, ou seja, são imóveis um pouco mais envelhecidos, mas que ainda têm grandes qualidades, atraem bons inquilinos. Em relação aos dividendos, a gente vê aumentos consistentes desde o lançamento do fundo lá em 2019, então isso aqui é muito bom, a gente consegue entender que a gestão vem gerando valor para o cotista, vem aplicando bem o dinheiro do fundo. E quando a gente olha para a performance, a gente tem que entender que a janela de tempo do TEP11, desde o final de 2019 até hoje, não foi muito boa para os fundos imobiliários. Mas mesmo assim, o fundo ele rendeu um pouco acima do IFIX. Ou seja, o fundo está tendo um bom desempenho, está melhor do que a média do mercado e, muito provavelmente, quando o ciclo virar e os fundos imobiliários se valorizarem, eu acredito que o TEP11 vai nadar muito bem nessa onda. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Quis trazer um grande overview sobre o TEP11 e aí quero saber a opinião de vocês agora. Vocês já têm o TEP11 em carteira? Depois desse vídeo, pensam em colocar? Me contem aqui nos comentários, já sigam o canal também e bate no sininho. Até a próxima! E lembrando, esse vídeo não é nenhuma recomendação, a nossa missão é fazer com que vocês aí estejam o mais bem informados possível.